Oi, boa noite. Para quem não me conhece, o meu nome é Cidelis, eu sou psicanalista clínica e hoje eu vou falar sobre o conceito de narcisismo. De acordo com Sigmund Freud, o narcisismo desempenha um papel central na psicanálise, especialmente na constituição do sujeito e nas dinâmicas que regem a relação entre o indivíduo e o mundo. Freud se inspirou no mito grego de Narciso, uma figura mitológica que se apaixonou por sua figura refletida na água, até que, centrado em sua própria imagem, ele se joga no lago. O narcisismo, assim, reflete o amor próprio exacerbado por si mesmo, em vez de direcioná-lo a objetos externos, como, por exemplo, outras pessoas além de si próprio. E também o narcisismo como um amor direcionado apenas ao seu próprio ego. Freud utilizou esse termo para descrever essa dinâmica interna, onde o ego se torna o principal investimento libidinal. Isso ilustra tanto uma fase de desenvolvimento quanto uma patologia, pois o narcisista não tem autoestima. O que ele tem é uma grandiosidade como mecanismo de defesa para encobrir a dor. É assim que funciona a psique, ou seja, se o indivíduo não tem um ego forte, uma capacidade de sozinho regular o caos interno, ele vai depender cada vez mais de mecanismos de defesas psicológicas. Esse é o caso do narcisismo. No texto Introdução ao Narcisismo, em 1914, Freud propõe que o narcisismo é uma fase do desenvolvimento humano no qual a libido, que representa tudo que nos dá prazer, como comer, andar de bicicleta, fazer sexo, está voltada para o próprio ego, no caso do narcisismo. Essa é uma fase essencial para o desenvolvimento humano, para a constituição de todos os sujeitos, e se divide em duas fases: narcisismo primário e narcisismo secundário. Nós vamos falar sobre os dois. No narcisismo primário, primeiros 6 meses de vida, o bebê não diferencia entre o eu e o mundo externo, não distingue entre suas necessidades e a satisfação delas. É um estado de autossuficiência, onde o bebê não diferencia entre o eu e o mundo externo, não distingue entre suas necessidades e a satisfação delas. É um estado de autossuficiência, onde o bebê é o centro do seu mundo. E ao ser cuidado ou negligenciado pela mãe, ele acredita que ela, a mãe, faz parte dele. A discípula de Freud, psicanalista Melanie Klein, chamou isso de seio bom, quando a criança ela se sente satisfeita e nutrida, e seio mau quando ela se sente frustrada, com fome e falta de cuidados satisfatórios, como limpeza e higiene. Nessa fase, a libido está completamente investida no eu, ou o bebê acredita em sua onipotência, que ele se cuida sozinho, que ele existe por ele mesmo. Melanie Klein propõe que fantasias inconscientes estão ligadas à vida psíquica do bebê. Nessa posição esquizoparanoide, onde ele desenvolve um senso de self, identidade, como ele se vê. É isso que significa self. Como a pessoa se vê, a identidade. Agora falaremos sobre o narcisismo secundário.
Esse período é de 6 a 18 meses de idade. E de acordo com Lacan, a criança começa a se reconhecer em uma imagem refletida. É quando o bebezinho se vê ali as primeiras vezes no espelho. Estágio do espelho, como Lacan chama essa fase. É quando a criança se vê e se reconhece como um ser separado. Ela começa a perceber que é um ser individual e percebe essa imagem como um eu completo e ideal. Esse reconhecimento é o ponto de partida para a formação do ego. É o senso de identidade do indivíduo. Esse período de formação do narcisismo secundário é um processo mais longo. Na medida que a criança começa a investir sua libido não apenas em objetos internos, como sua satisfação de alimentação e cuidados de higiene, mas também em objetos externos, como perceber que a mãe sai e volta, cuida dele e volta, amamenta e volta. Então ele vai amar aquela mãe, direcionar o amor a ela. E ele também começa a perceber a presença de outras pessoas, como o pai, os avós. Anna Freud, em 1936, também contribuiu com o nosso estudo sobre o narcisismo. Ela, nos seus estudos sobre mecanismo de defesa, descreveu como o narcisismo pode se manifestar ao longo da vida, especialmente na adolescência, através da reativação de mecanismos primários como a identificação com figuras ideais, que é o que se quer ser e acredita ser, e a formação reativa, que são os mecanismos de defesa que se usa para proteger o ego. Reinschult, em 1971, destacou a importância dos self-objetos, ou seja, pessoas que o narcisista utiliza para estabilizar o seu self, a sua identidade. Por quê? Porque o narcisista, ele tem uma baixa autoestima e ele precisa de se sentir validado. Então ele precisa de pessoas que estejam ali o aplaudindo, validando, falando o quanto ele é maravilhoso. E no caso do narcisista, ele tem um self grandioso, além do que ele realmente é. E ele precisa de pessoas que o façam acreditar nessa imagem que ele mesmo criou.